Oi, gente, boa noite. Espero que todo mundo esteja bem. Na minha parte da capacitação de hoje, eu vou falar um pouco da preparação para o ato operatório, com enfoque no local da operação. Então, os nossos objetivos são compreender o preparo da pele com soluções antissépticas, processo dividido em degermação e antisepsia, que a gente vai aprofundar durante a capacitação, e também observar a colocação dos campos cirúrgicos. Mas antes disso, eu queria falar um pouco sobre o processo de tricotomia, que é um procedimento, na verdade, que vem gerando muita discussão e é um tema muito importante de ser tratado justamente porque ele pode facilitar infecções em algumas situações. A tricotomia nada mais é do que a remoção dos pelos da área circunscrita à incisão. Para esse procedimento, é utilizado o auxílio de dispositivos cortantes e, no caso, se esse dispositivo for uma lâmina, essa deve ser de uso único. A tricotomia não pode ser realizada mais de 2 horas antes do início da operação e a pele do paciente não poderá estar seca, justamente para evitar microlesões, lesões microscópicas, enfim. Então é necessário o uso de água e sabão antimicrobiano. A tricotomia ela é um procedimento que é desnecessário em várias cirurgias, mas ainda é utilizado em algumas situações justamente por facilitar a visualização. Mas o grande ponto a tricotomia pode facilitar infecções. Mas como assim? Se eu tiver um uso inadequado dos dispositivos utilizados para tricomotizar, eu posso levar meu paciente a ferimentos microscópicos, microlesões, pequenos sangramentos, e tudo isso pode gerar a colonização de micro-organismos, colonização bacteriana, e assim gerar infecções. Então, por isso, a utilização da tricotomia vem sendo muito discutida e é inclusive não recomendada, né, em várias situações. Então, agora partindo para o preparo da pele, o preparo da pele visa a eliminar a maior parte dos micro-organismos presentes no local da incisão cirúrgica e também nas áreas subjacentes. A pele deve estar livre de detritos para não causar nenhuma interferência na ação do antisséptico. E esse processo ele deve ocorrer após o posicionamento do paciente e a liberação do anestesista. É realizado pelo primeiro auxiliar, em geral, mas tem uma pequena exceçãozinha que a gente vai discutir já já, e é dividida em 2 fases, degermação e antisepsia. Ambas utilizam soluções com os mesmos princípios ativos. Então, partindo para a primeira fase do processo de preparação da pele, a gente vai ter a degermação. A degermação nada mais é do que uma lavagem minuciosa do campo operatório. Eu posso utilizar esponja, compressa estéreo, uma escova com cerdas delicadas. E para esse processo de lavagem vai ser utilizada uma solução antisséptica degermante. Esse processo ele se dá de maneira centrífuga, que nada mais é do que uma lavagem que vai do local da incisão para a periferia. E essa movimentação de locais se dá por meio de gestos circulares ou lateralizados, para que a gente alcance uma boa margem em todos os quadrantes. Então, se caso for necessário uma expansão da área de incisão, por exemplo, da área da incisão, por exemplo, então eu já vou ter a antisepsia da região garantida. Posteriormente, a região deve ser enxuta também com absorventes estéreis de maneira centrífuga. Aqui é importante a gente dar atenção a dois processos. Um é o carreamento bacteriano. Então, jamais a gente vai retornar de um local que ainda não foi degermado para um local já degermado com o mesmo utensílio. Então, por exemplo, estou ali na minha região central, no meu ponto da incisão, degermei aquela região, fui para a periferia e voltei. Não posso fazer isso. É um processo que facilita infecções e justamente ocorre esse carreamento bacteriano. Pode ocorrer esse carreamento bacteriano, né? E a segunda observação é a questão das cirurgias abdominais. É necessário a gente ter muita atenção à região umbilical, porque ela é uma região acumuladora de micro-organismos, sujeira, enfim. Partindo agora para o processo de antisepsia, a antisepsia ela pode ser realizada tanto pelo cirurgião quanto pelo primeiro auxiliar, mas geralmente é pelo primeiro auxiliar. É utilizada uma solução antisséptica. Comumente, essa solução ela é alcoólica de iodopovidona ou clorexidina. Nas mucosas, utiliza-se soluções aquosas e esse é um processo que se dá após a degermação da pele. Falando um pouco mais de como se dá o processo da antisepsia, inicialmente, nós vamos usar pinças longas com os chumaços de gases em sua ponta. Então, eu tenho uma pinça longa e um chumaço de gás presinho a ela. Isso é chamado de gase montada, né? Essa estrutura é chamada de gase montada. Então, vai ocorrer a introdução de cerca de 3/4 da gase na solução.
para que não ocorra um encharcamento dessa. O processo também vai ocorrer de maneira centrífuga. Isso, em tudo que a gente imaginar, é tudo de maneira centrífuga, do centro para a periferia. E inúmeros chumaços de gases são utilizados, então esse processo ele é repetido algumas vezes. Gente, desculpa, acho que a setinha acabou descendo aqui um pouco, mas enfim. Os chumaços adicionais, eles são colocados entre os dedos da mão esquerda e também na mão esquerda podem ficar algumas gases abertas, por precaução mesmo. De novo, atenção ao carregamento bacteriano. E aqui eu coloquei as pinças mais utilizadas, que eu já vou mostrar as imagens delas, que são a de Collin e Penmuth. Eu não sei, Penmuth, não sei se fala exatamente assim. Também podem ser utilizadas pinças mais robustas. E as pinças que são utilizadas, elas já são consideradas contaminadas, então devem ser desprezadas e não entrar em contato com mais nada que esteja estéril. Então, aqui a gente tem algumas imagens retratando esse processo. Nessa primeira imagem, a questão da antisepsia. Aqui a gente tem em C a gaze montada em uma das mãos do médico e na outra a gaze entre os dedos e também na palma da mão. Eu falei mais a questão da gaze entre os dedos da mão esquerda, mas nesse caso é de um cirurgião destro. O processo pode se inverter. E em D e E, a questão do movimento centrífuga, sempre do centro para a periferia, de forma circular em D e lateralizada em E. E na outra imagem a gente tem as pinças. Em A, a pinça de Collin, em B, a Collin reta e em C, a Penmuth, enfim. E aqui a gente tem algumas situações especiais que vão exigir um método diferente do habitual para o preparo da pele. Então, no caso de cirurgias que serão em espaços interdigitais, é necessário que um circulante abra os dedos das mãos ou dos pés, e aí após isso vai ocorrer a antisepsia das faces laterais e mediais dos dedos e posteriormente a antisepsia das pontas dos dedos. Se no caso a cirurgia envolver estomas cutâneos, é necessário inicialmente cobrir o estômago com absorvente, procedemos com o preparo da pele e só por fim é necessária a utilização de uma solução aquosa de agente químico apropriado para o estômago em questão. Outras situações especiais são em cirurgias que envolvem órgãos genitais masculinos e órgãos genitais femininos. No caso, nesses dois casos, é necessário que ocorra após o paciente ser anestesiado. Por quê? As soluções iodadas podem gerar uma extrema ardência. Então, no caso dos órgãos genitais masculinos, para uma antisepsia completa é necessário que o auxiliar o circulante levante a bolsa escrotal e aí completa-se o processo nessa região, processo de antisepsia dessa região e depois passa-se ao pênis. E no caso dos órgãos genitais femininos, o processo ele acontece algumas vezes, então sempre indo da curta distância da vagina até o ânus. E no caso dos procedimentos obstétricos, o uso de iodóforos ele não é estimulado, justamente porque pode passar o recém-nascido. E nesse caso, nós vamos utilizar soluções aquosas de clorexidina a 0,2%. Mas algumas situações especiais são em cirurgias na região do ânus e membros superiores e inferiores. No caso do ânus, é preparado como se fosse uma estoma. Então, ocorre da mesma forma e o processo se dá da curta distância do ânus e, por último, para passar por último para a sua antisepsia. E no caso dos membros, ocorre a antisepsia completa da sua circunferência e, no caso aqui, é necessário o auxílio do auxiliar ou do circulante para esse processo. Finalizando as situações especiais, temos mais dois casos. O penúltimo é a questão dos procedimentos cirúrgicos radicais com um local de biópsia prévia no campo operatório. Então, aqui eu coloquei o exemplo de uma mastectomia radical. Então, houve uma biópsia prévia e confirmou-se que ali a gente tinha um adenocarcinoma. Então, é necessário evitar ao máximo o manuseio dessa área biopsiada para evitar o risco de carrear um implante de células malignas. Então, a área da biópsia ela deve ser recoberta com uma compressa estéril e o procedimento padrão vai se iniciar fora dessa área para, por último, irmos para a área da biópsia. Agora, para finalizar essa parte das situações especiais, é quando, no caso, há necessidade de desbridamentos. Por exemplo, ocorreu algum traumatismo externo, por contusão ou queimaduras. Então, nesses casos, vai ser necessária a retirada de materiais estranhos ou desestalizados para a gente proceder depois com a antisepsia padrão da região. Ai, gente, uma coisa, eu queria pedir desculpa por nessa parte não ter muitas imagens, mas é porque realmente
é uma parte mais geral, né? Só falando um pouco dos processos e tudo. Então, agora a gente vai passar para o nosso segundo objetivo da capacitação, que é a parte da colocação dos campos ou coberturas cirúrgicas. Então, primeiramente, a gente vai falar um pouco sobre os campos maiores, que são 4: campo inferior, superior e os 2 campos menores laterais. Então, o campo inferior se estende até os pés do paciente, encobrindo-os. O superior vai demarcar o campo cirúrgico e o posicionamento da equipe de anestesia. E os 2 campos menores laterais vão finalizar essa parte de isolamento, entre aspas, da área cirúrgica. E esses campos laterais, é importante falar que eles podem ser fixados de 2 maneiras. A primeira se dá com o uso de pinças próprias de campo, backhouse, o nome delas, e a pele pode ou não ser pinçada. E o segundo modo é com fios de sutura, em que a pele também pode ou não ser incluída. Só que essa questão da inclusão da pele, ela não é recomendada, porque o local de penetração pode vir a se tornar um campo propício para a colonização de micro-organismos. Pode ocorrer opcionalmente uma colocação prévia de 4 pequenos campos cirúrgicos, delimitando essa área operatória. E também, por exemplo, em cirurgias que envolvem a região do estômago, pode ser utilizado os campos padronizados, campos com fenestrações locais e enfim. Aqui a gente tem a imagem, essa é a pinça utilizada para fixação do campo lateral, e aqui a gente tem a imagem. Primeiro, colocação do campo inferior, depois superior, depois os laterais, e por último, nessa parte mais inferior da segunda imagem, a questão da fixação com as pinças ou com o fio de sutura. Então, dando continuidade à questão dos campos, eu queria falar um pouquinho sobre os campos secundários. Eu não achei nenhuma imagem que retratasse fielmente o que seriam os campos secundários, e eu acho que isso está ligado à questão de que o emprego deles vem sendo progressivamente abandonado. Mas, de toda forma, essas coberturas cirúrgicas, elas são utilizadas notadamente em procedimentos eletivos e vão ser utilizadas após a incisão na pele. Vão demarcar exclusivamente a área da ferida operatória e são ancorados com pontos separados à borda da pele. O objetivo da utilização desses campos secundários está ligado a uma maior proteção dos planos profundos de eventuais contaminações da pele e vice-versa. Proteção da pele de possíveis contaminações de planos profundos. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as demarcações alternativas de áreas cirúrgicas. Então, algumas operações pedem coberturas diferentes. E o primeiro caso são as operações ginecológicas, obstétricas ou proctológicas. Nesse caso, os campos laterais também vão cobrir os membros inferiores. E esses campos, geralmente, eles têm maiores fenestrações justamente para facilitar a colocação. E a segunda operação que pede uma cobertura especial são as operações sobre cabeça e pescoço. Aqui a gente vai ter um campo adicional que vai envolver inteiramente o couro cabeludo e os cabelos do paciente, aqui no caso dessa segunda imagem. Outras operações que pedem demarcações alternativas de áreas cirúrgicas são as operações sobre membros superiores e inferiores. Nesse caso, um campo operatório é colocado sobre o membro-alvo e as porções proximais e distais em relação à área da operação vão ser envoltas por outros campos. Então, nesse caso, os campos laterais eles vão ser muito importantes para uma demarcação definitiva. E, por último, nos procedimentos de pequeno porte, é muito comum a utilização de campos com fenestração central. Agora, para finalizar a capacitação de hoje, eu queria falar um pouquinho sobre como a sala cirúrgica e suas estruturas estão ligadas à prevenção e ao controle de infecções operatórias. Então, aqui eu queria ressaltar a questão da ventilação e das superfícies. Então, uma ventilação adequada é muito importante para o controle de possíveis transmissões de infecções. É muito importante que as superfícies da sala cirúrgica estejam sempre limpas. Além disso, quanto menos pessoas eu tenho na minha sala cirúrgica, menor vai ser o risco de possíveis infecções, porque querendo ou não, quanto maior é o número de pessoas, maior a possibilidade de liberação de micro-organismos. Outro ponto que está ligado a isso é uma redução da movimentação brusca de ar. Então, evitar tosses, espirros, saídas e entradas da sala e até a própria questão da fala. Tudo isso auxilia nesse processo de controle e prevenção de transmissão de infecções. Por fim,
existem outros dois pontos que são muito importantes nesse processo, que estão ligados a uma paramentação e uma esterilização adequadas, tanto da estrutura quanto dos próprios profissionais presentes na sala cirúrgica. E, por último, um planejamento adequado da planta física da sala e do fluxo de materiais, equipamentos e pessoas, para gerar uma maior funcionalidade e um funcionamento adequado de todo o procedimento. E é isso, gente. Essa é a capacitação de hoje. Foi uma capacitação rápida, realmente, porque o assunto ele não é muito grande, é mais realmente essa parte dos campos operatórios, da parte de antisepsia, e eu só quis finalizar mesmo com essas questões ligadas à sala cirúrgica. Então é isso. Muito obrigada pela atenção e boa noite.